continuidade à resolução da prova do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, técnico administrativo. Agora vamos solucionar a questão de 26, que é a primeira questão 26, que é a primeira questão de noções de direito administrativo desta prova. Vamos lá. Ana Maria foi nomeada para o cargo de técnico judiciário, área administrativa, do TRF Primeira Região. Nesse caso, a administração pública deve saber que, em matéria de posse e exercício, é correto... Bom, antes de partir para as alternativas, vamos fazer como a gente sempre tem feito, dar uma lida na parte da lei que trata sobre a posse e o exercício, visto que essa é a parte mais importante aqui da questão, ó. Em matéria de posse e exercício, é correto? Vamos dar uma olhada. O artigo 13, ele inicia aqui a seção 4, que trata da posse e do exercício do servidor público. A posse dar-se-á, isso é o artigo 13, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Aqui, nesse caso aqui, o ato de provimento, ele nada mais é do que a nomeação. Em se tratando de servidor que esteja na data da publicação do ato de provimento, em licença previstas nos incisos 1º, 3º e 5º do artigo 81, ou afastados nas hipóteses dos incisos 1º, 4º, 6º e 8º, alíneas A, B, D, E e F, incisos 9 e 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Esses parágrafos que ele trata de algumas licenças específicas, que se o cara já for servidor público, se ele tiver alguma dessas limitações, o prazo começa após o término do impedimento, o prazo de 30 dias. Mas a posse, ela tem que ocorrer em 30 dias, se não houver nenhum impedimento. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Só haverá posse nos casos de provimentos de cargo por nomeação. No ato de posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo. Exemplo, função, emprego ou função pública. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no artigo 1º, ou seja, se não ocorrer em 30 dias, o ato de nomeação ele é dado sem valor, ele perde sua eficácia. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições de cargo público ou da função de confiança. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercícios contados da posse. Então, entrar em exercício
é uma coisa, e vamos ver aqui em cima que tomar posse é outro. Ó. A posse ocorre 30 dias da nomeação, para a gente poder diferenciar isso. Agora, entrar em exercício, que é quando o cara já tomou posse e ele vai entrar em exercício, aí o prazo é de 15 dias para o servidor empossado entrar em exercício contado da data da posse. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos deste artigo, observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder 30 dias da publicação. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício de exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Artigo 18. O servidor que não deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese do servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar nos prazos estabelecidos no caput. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximos de 6 e 8 horas diárias, respectivamente. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto do artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Artigo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Inciso 1, assiduidade. Inciso 2, disciplina. Inciso 3, capacidade de iniciativa. Inciso 4, produtividade.
5. Responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes de findo o estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para a finalidade de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos de 1 a 5 do caput deste artigo. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos em provimento, em comissão ou em funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimentos em comissão do grupo de direção e assessoramento superiores, DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalente. Parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, inciso 1º a 4, nos artigos 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação de curso de formação e será retomado a partir do término do impedimento. Bom, os nossos conhecimentos adquiridos através dessa leitura, vamos julgar aqui as alternativas. A alternativa A diz o seguinte: só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. É chato, né, quando a já responde logo a alternativa, a questão. Mas vamos lá, o ato de provimento como eu falei na hora da leitura, é o nome específico dele aqui no caso é a nomeação. E a partir dessa nomeação, o cara tem 30 dias para tomar posse. Que poderá ser através de procuração específica. Procuração específica. E depois de tomado posse, o cara tem 15 dias para entrar em exercício. Foi isso que disse a lei. Então, o provimento de cargo só por nomeação. Agora, essa nomeação aqui, se o cara perguntasse aqui, teria que ser por concurso? Não, o ato de nomeação, ele pode ser para cargo efetivo e também pode ser para cargo em comissão. Os dois, esse aqui vem do concurso. O cara foi aprovado em concurso, o concurso foi homologado e nós tivemos em seguida a nomeação do sujeito. O cargo em comissão, cara, é de livre exoneração, né? Livre nomeação e exoneração. Então o cara foi nomeado, mas não passou por um concurso público, ele também foi nomeado. Da nomeação,
Se houve o ato de provimento, que é chamado nomeação, 30 dias depois o cara tem que tomar posse, senão ele já é exonerado de ofício, e 15 dias depois dele tomar posse, ele tem que entrar em exercício. Bom, isso é no caso de provimento de cargos por nomeação. Então a alternativa A é correta. Vamos ver se a gente encontra mais alguma alternativa também que seja correta daqui para baixo. A posse ocorrerá no prazo de 45 dias. A posse não, se você quiser, da nomeação até a efetiva entrada em exercício, tem um prazo máximo de 45 dias, que é 30 para nomeação e 15 para entrar em exercício. Então, se você somar os dois, da nomeação à entrada no exercício, se o cara usar todo o prazo que ele tem, dá 45 dias. Mas lembrando, se ele pegar aqui, nomeou, depois de nomeado, no segundo dia, ele entrou, ele foi lá e tomou posse, ele tem apenas mais 15 dias para ficar, ele não tem os 45 dias. Então pode ocorrer, a entrada de exercício ela poderia ocorrer até 45 dias, se o cara estourasse todos os prazos. Mas a posse, ela não vai ser em 45 dias, essa alternativa está errada. A posse não poderá ser mediante a procuração, ainda que específica. Não, nossa lei disse que pode sim ser através de procuração, desde que seja uma procuração específica. Então, essa dançou. O prazo para o servidor ser empossado em caso público entrar em exercício o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício é de 30 dias contado da data da posse. Nós vimos lá que são 15 dias. Então essa alternativa também está errada. A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial. Não, não independe. Ela depende de inspeção médica oficial, como nós lemos aí na lei. Portanto, a alternativa A responde corretamente a nossa questão 26. Por enquanto é só. Até a próxima.